Abertos os trabalhos da presente reunião ordinária da Câmara Municipal de Carazinho do dia 6 de março de 2019. Agradeço a presença das rainhas Maria Luísa de Góes, Johanna da Silva dos Santos e Josiara Soares e o Mr. Loreno Araldi. Em nome dos demais vereadores, muito obrigado por embelezarem esse recinto. Coloco em apreciação a ata número 5 da reunião ordinária do dia 25 de fevereiro de 2019. Está em votação a ata número 5, 2019. Aprovado pelos presentes. Convido a senhora secretária para fazer a leitura do expediente da presente reunião. Ofício número 46, 2019, do Poder Executivo. Encaminha projeto de lei número 22, 2019. Ofício número 47, 2019, do Poder Executivo. Encaminha projeto de lei número 23, 2019. Ofício número 48, 2019, do Poder Executivo. Solicita a prorrogação do prazo de resposta do ofício 42, 2019, para até 15 de março. Ofício número 49, 2019, do Poder Executivo. Encaminha projeto de lei número 24, 2019. Ofício número 50, 2019, do Poder Executivo, encaminha projeto de lei número 25, 2019. Ofício número 51, 2019, do Poder Executivo, encaminha projeto de lei complementar 2, 2019. Ofício número 53, 2019, do Poder Executivo, responde ao ofício 60, 2019, ofício número 54, 2019, responde ao ofício 53, 2019. Ofício número 55 do Poder Executivo, responde ao ofício 54, 2019. Relatório de avaliação das metas fiscais, terceiro quadrimestre de 2018. Audiência pública realizada em 28 de fevereiro de 2019. Convite. As presidências do Sindicato Rural de Carazinho, da Farsul e da Cotrijal, convidam para entrega do prêmio Líder do Agronegócio 2019 e churrasco de confraternização, local Rancho Beer, Carazinho, em 11 de março de 2019, às 20 horas e 30 minutos. Convite. O Executivo Municipal e a Secretaria Municipal de Educação convidam para a inauguração do novo espaço da Escola Municipal Infantil São Lucas, a ser realizada em 8 de março, às 10 horas. Ofício sem número. Vereador Estevão de Loreno solicita afastamento do cargo de vereador a partir de 26 de fevereiro de 2019. Projeto de decreto legislativo, autora Janete Rose Oliveira, cria Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal de Carazinho. Substitutivo ao projeto de decreto legislativo, autora Janete Rose Oliveira, diretor do ano em destaque Carazinho, a ser concedido no âmbito da Câmara Municipal. Projeto de lei, autor Ivomar Tomate de Andrade, obriga restaurantes, bares e estabelecimentos similares a oferecer cardápios impressos em braille aos consumidores portadores de deficiência. Projeto de lei, autor Ivomar Tomate de Andrade, dispõe sobre o atendimento obrigatório e integral a pessoas em situação de violência sexual. Convido a senhora secretária para fazer a leitura da ordem do dia. Aqui. 25.726, Janete Rose Oliveira, indicação. Seja realizada a repintura dos acostamentos e da faixa de segurança Rua Rodrigues Alves Centro. 25.727, Janete Rose Oliveira, indicação. Solicita em caráter de urgência a construção de uma lombada ou quebra-molas na Rua Rodrigues Alves, em frente à Igreja Assembleia. 25.728, Janete Rose Oliveira, indicação. Solicita em caráter de urgência melhorias na Rua Moisés Facini, bairro Vila Nova. 25.730, Janete Rose Oliveira, indicação. Solicita que sejam realizadas melhorias urgentes na Rua Emílio Simon, bairro Vargas. 25.732, Janete Rose Oliveira, indicação.
solicita que sejam realizadas melhorias urgentes na Rua Uruguai. 25.741, Tenente Costa. Indicação: o vereador solicita que seja feito o patrulhamento, ensaibramento e compactação da Rua Epitácio Pessoa, bairro Borghetti. 25.742, Janete Rose Oliveira. Indicação: solicita a poda das árvores na Rua Minas Gerais, condomínio Minha Casa Minha Vida. 25.744, Janete Rose Oliveira. Indicação: solicita em caráter de urgência demarcação de faixas de segurança e placas de sinalização na Rua Sergipe, esquina com a Rua São Paulo. 25.745, Janete Rose Oliveira. Indicação: solicita o recolhimento de galhos na Rua Antônio José Barlete, número 1031, bairro Lefe. 25.747, Márcio Ropen. Indicação: solicita o recolhimento dos galhos na Rua Rio Negro, esquina com Itaqui. 25.750, Alaor Tomás. Indicação: solicita a recuperação da Rua José Morige, no Passo da Areia, pois a mesma está em péssimas condições. 25.751, Gilson Halber. Indicação: solicita ao setor competente que seja colocado tubulação de concreto com diâmetro maior na Rua Brasília, com a Rua Vitor Greff, bairro FAI. 25.752, Alaor Tomás. Indicação: solicita melhorias na Rua João Saldanha dos Santos, no Passo da Areia. 25.753, Gilson Halber. Indicação: solicita ao setor competente que seja realizado serviço de patrulhamento, cascalhamento e compactação na Rua Barão de Cotegipe, bairro Sassi. 25.758, Alexandre Capitânio. Indicação: que seja enviado ofício ao senhor prefeito municipal solicitando para que seja realizada conserto no calçamento da Rua 13 de Maio. 25.759, Alexandre Capitânio. Indicação: seja enviado ofício ao senhor prefeito municipal solicitando que seja feita a troca das lâmpadas queimadas na Rua Mauá em toda a sua extensão. 25.761, Daniel Weber. Indicação: solicita melhorias na Rua Carijós. 25.762, Daniel Weber. Indicação: solicita melhorias na Rua Tamoios. 25.763, Erlei Vieira. Indicação: solicita ao setor competente a realização de reparo na Rua Chapada, próximo ao número 270, bairro FAI. 25.764, Daniel Weber. Indicação: solicita melhorias na Rua 13 de Maio. 25.765, Daniel Weber. Indicação: solicita melhorias na Rua Fernando Ferrari. 25.772, Daniel Weber. Indicação: solicita a instalação de lombada na Rua 10 de Novembro, próximo ao número 71. 25.777, Erlei Vieira. Indicação: solicita ao setor competente a realização de limpeza em terreno na Rua José Biac, próximo ao número 258, na Vila Rica. Requerimentos. 25.731, Gia Pedroso. Requerimento de aplauso. Ofício a Cotrijal, cumprimentando-a pela reeleição do presidente Ney César Mânica. 25.733, Erlei Vieira. Requerimento de aplauso. Solicita na forma regimental que, após aprovado em plenário, seja encaminhado ofício ao senhor Moacir Braz de Oliveira. 25.735, João Pedro Albuquerque. Requerimento de pesar. Requer que seja enviado ofício com votos de profundo pesar pela perda irreparável da senhora Evarina Martins Kemerich. 25.736, João Pedro Albuquerque. Requerimento de pesar. Requer que seja enviado ofício com votos de profundo pesar pela perda irreparável do senhor Pedro Gonçalves Fragoso. 25.737, João Pedro Albuquerque. Requerimento de pesar. Requer que seja enviado ofício com votos de profundo pesar pela perda irreparável do senhor Zélio Leonardo Kinder. 25.738, João Pedro Albuquerque. Requerimento de pesar. Requer que seja enviado ofício com votos de profundo pesar pela perda irreparável
do jovem Anderson de Souza dos Santos. 25.740, Tenente Costa. Requerimento de aplauso. Solicita que seja enviado o ofício de aplauso às equipes de Overlick e União Sommer pela conquista do primeiro e segundo lugar de campeonato dos veteranos. 25.743, Jean Pedroso. Requerimento de aplauso. Ofício de direção do HCC, cumprimentando-a pela formatura da terceira turma do programa de residência médica. 25.748, Jean Pedroso. Requerimento de aplauso. Ofício ao Colégio Notre Dame Aparecida, cumprimentando-lhes pelos 89 anos de fundação. 25.749, Jean Pedroso. Requerimento de aplauso. Ofício ao Departamento de Meio Ambiente, DEMA, e à Secretaria de Desenvolvimento, cumprimentando-lhes pelas ações do projeto Carazinho Mais Limpa. 25.757, Daniel Weber. Requerimento de aplauso. Seja enviado ofício de aplauso ao Grupo Boa Vista, parabenizando por mais esse empreendimento que é a usina de álcool. 25.760, Daniel Weber. Requerimento de pedido de providência. Seja enviado ofício ao Executivo Municipal, solicitando que seja feita a lavagem e a higienização dos contêineres do nosso município. 25.767, Fábio Zanetti. Requerimento de aplauso. Seja enviado ofício de aplausos a Caroline Grande, pelo segundo lugar de intérprete vocal juvenil do Rodeio Crioulo de Tapera. 25.768, Fábio Zanetti. Requerimento de aplauso. Seja enviado ofício de aplauso a André Grande, pelo segundo lugar no TETARF do Rodeio Crioulo de Tapera. 25.769, Alaor Tomás. Requerimento de repúdio. Repúdio ao governador do Estado, Eduardo Leite, e extensivo aos deputados da base que aprovaram o fim da licença-prêmio dos servidores. 25.770, Daniel Weber. Requerimento de aplauso. Seja enviado ofício de aplauso à Escolinha Educacional de Futebol Trianon, parabenizando pelo novo projeto de aulas de violão. 25.771, Alaor Tomás. Requerimento de pesar. Pesar aos familiares de Juliano Policena Mateus pela irreparável perda deste ente querido ocorrido no dia 3 de março, aos 23 anos. 25.773, João Pedro Albuquerque. Requerimento de pedido de informação. Requer informações sobre contratos vigentes de aluguel, permita o comodato de imóveis do município de Carazinho. 25.774, Ivomar Tomate de Andrade. Requerimento de pedido de providência. Requerimento de pedido de providência para a realização de melhorias no sistema de canalização pluvial e tubulações na rua Vera Cruz. Questão de ordem, senhor presidente. Sim, Alaor Tomás. Eu gostaria que fosse lido na íntegra o requerimento 25769. Está registrado. Leitura agora? Então, solicito à senhora secretária que leia na íntegra o requerimento 25769. Requerimento de repúdio. Senhor presidente, senhores vereadores, ementa. Repúdio ao governador do Estado, Eduardo Leite, e extensivo aos deputados da base que aprovaram o fim da licença-prêmio dos servidores. O vereador abaixo assinado solicita que, após lido e deferido em plenário, seja enviado requerimento de repúdio ao governador do Estado, Eduardo Leite, e extensivo aos deputados da base que aprovaram o fim da licença-prêmio dos servidores e a substituição da noção de tempo de serviço pela de tempo de contribuição para a aposentadoria do funcionalismo estadual, o que alguns chamam de privilégios. No ponto de vista dos trabalhadores, é um direito. Essas mudanças atingirão o rendimento justamente daqueles servidores que ganham menos, especialmente os educadores que têm seus direitos retirados e têm um achatamento dos seus vencimentos. A educação e os educadores, infelizmente, mais uma vez são atingidos. Jamais teremos um Estado e um país que sonhamos tanto se não tiver a valorização da educação, que é a base de tudo. Assim,
Demonstramos nossa indignação em nome dos servidores públicos que mais uma vez são sacrificados em nome de políticas paliativas. Extensivo aos gabinetes dos deputados: Aloísio Klasman, PTB, Dirceu Francisco, PTB, Elisandro Sabino, PTB, Kelly Moraes, PTB, Eric Lins, DEM, Adolfo Brito, PP, Hernani Polo, PP, Frederico Antunes, PP, Issur Koch, PP, Sérgio Turra, PP, Silvana Covatti, PP, Neri Ocarteiro, Solidariedade, Capitão Macedo, PSL, Rui Irigaray, PSL, Tenente Coronel Zuco, PSL, Vilmar Lourenço, PSL, Fran Somense, PRB, Sérgio Pérez, PRB, Gaúcho da Geral, PSD, Carlos Burigo, MDB, Edson Brum, MDB, Fábio Branco, MDB, Gabriel Souza, MDB, Gilberto Capuani, MDB, Sebastião Melo, MDB, Tiago Simon, MDB, Vilmar Zanquim, MDB, Luiz Henrique Viana, PSDB, Matheus Vesp, PSDB, Zilá Brentenbach, PSDB, Dalcísio Oliveira, PSB, Elton Verbe, PSB, Franciane Bayer, PSB, Fábio Osterman, Novo, Giuseppe Riesgo, Novo, Ailton Lima, PR, Paparico Bach, PR, Iane Ortiz, PPS. Intervalo regimental. Conforme acordo de bancadas, não haverá intervalo regimental. Passamos agora ao grande expediente. Conforme regimento interno dessa casa, artigo 124, inciso 2º, o tempo para o uso da palavra no grande expediente é de 8 minutos. Chamamos o vereador João Pedro para seu pronunciamento. Presidente, vou dispensar minha fala. Obrigado. Então, convido ao meu vice-presidente para meu breve pronunciamento. Senhor presidente, colegas vereadores, brevemente, como um título também de agradecimento que faço aqui na tribuna, aos produtores rurais das nossas localidades de Bela Vista, Pinheiro Marcado, entre outras, que estão formando as parcerias, Tenente Costa, com a Prefeitura Municipal e estão acontecendo as melhorias nas estradas. Então, eu venho aqui a agradecê-los por essa parceria, que só vem a trazer benefícios tanto a eles quanto à Prefeitura, né? Porque levar pedra da cidade até o interior são quase 50 quilômetros, o que tornaria o andamento das estradas de forma praticamente inviável. E faço esse agradecimento porque tive em pelo menos 3 propriedades, as 3 que cederão pedras para o nosso município, que são grandes amigos nossos, ao Chico, ao Weber e ao Ricardo, que são pessoas que já sinalizaram positivamente para que as estradas tivessem as devidas melhorias. Então, venho aqui a fazer meu agradecimento e também agradecimento à Secretaria de Obras, que, dentro do possível, está fazendo um baita trabalho. Entendo que as demandas são muito grandes, cada vez que vai para um lado, o outro fica, e esse outro é algumas ruas da cidade, o qual já encaminhamos as devidas indicações ao setor da Secretaria de Obras, e contamos que ele, na medida que possam ser feitos, sejam realizados na maior brevidade possível. Então, gostaria de deixar esse registro, esse agradecimento aos produtores que nos receberam muito bem e já sinalizaram positivamente para que essas melhorias possam estar acontecendo na localidade do interior, agora na época de safra, onde é tão importante
essas estradas aí para o escoamento dos nossos grãos, o qual traz grande retorno financeiro à nossa cidade. Quero destacar também a toda a comunidade uma reunião que tivemos aqui na Câmara dos Vereadores, relacionado às microempresas individuais, o qual eu tenho certeza que essa casa foi protagonista de um grande avanço junto às MEIs, onde numa conversa muito próxima ao secretário Adroaldo De Carli, ao chefe da fiscalização Michael e também às servidoras que fazem parte da secretaria, um avanço em relação às microempresas individuais que tinham uma queixa e ainda tem. Esse ano, o que nós podemos aqui como Câmara é solicitar que o quanto antes venha o projeto de lei para estabelecer uma taxa única às micro e pequenas empresas individuais. Então, algumas microempresas estavam com taxas a quase R$600, e o secretário nos sinalizou positivamente que poderá chegar num valor único de R$150 ao micro e pequeno empreendedor individual. É claro que vai subir para alguns, mas vai tornar muito mais acessível a grande maioria das pessoas que estão empreendendo, se tornando empresários, que com o passar dos anos podem se tornar micro e pequenas empresas. Daniela, você que esteve aqui divulgando, a gente faz o nosso agradecimento, então, em nome das 1.700 microempresas individuais, as quais estão lotadas no nosso município e terão, com toda certeza, um grande benefício. Então, uma iniciativa que tivemos de marcar, de trazer essa reunião para cá, vereador Gilson, vereador João, que estiveram presentes aqui, vereador Tenente Costa, que também esteve aqui junto conosco, dando o suporte junto a essas empresas para que o município estudasse com carinho e já se comprometesse em mandar o projeto para essa casa. E nesse ano, como não é possível a redução das taxas, estudar uma prorrogação e, por que não, um parcelamento já desses valores. A gente sabe que a questão contábil é decidida de um ano para o outro, então ela só poderá vigorar para o ano de 2020. Conforme falei, serei breve, agradeço a todos, meu muito obrigado e que todos fiquem com Deus. Devolvo a presidência da mesa ao vereador Daniel Weber. Passamos a palavra ao vereador Tenente Costa. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, nossos amigos, nosso vice-prefeito, Fernando Santana, nossos amigos de Pinheiro, Waldemir e Adelar, sejam bem-vindos nessa casa, nossas rainhas, o Renato, né, Silvana da People, sejam bem-vindos aí os demais integrantes da imprensa, a Ana, pessoal do Diário, nosso ex-colega, mas sempre vereador Paulino de Moura, né, Paulino? Sejam bem-vindos. Hoje nós seremos rápidos, senhor presidente, até porque nós só temos dois assuntos para falar bem rapidamente. A questão da nossa reunião que nós deslocamos a Porto Alegre na sexta-feira, juntamente com o vereador Gilson e o vereador Capitânio, no Tribunal de Contas, acompanhado do representante do controle interno da Prefeitura e do jurídico, o Gustavo, jurídico do Executivo. Onde voltamos dessa reunião, Mara, bem satisfeitos pelo que o procurador nos passou, né? Provavelmente quais são as providências que serão adotadas pelo Tribunal de Contas, nos deixando mais tranquilos na questão de que o transporte público coletivo de Carazinho não será interrompido. Nosso medo era esse, Paulino, que de uma hora para outra o transporte público fosse interrompido e quem seria mais prejudicado é a nossa classe trabalhadora. E, para concluir, na parte dos requerimentos, não me pronunciarei,
Mas com relação ao requerimento do colega Alaor, a questão do projeto aprovado semana passada na Assembleia foi uma perda muito grande para os funcionários, o funcionalismo público. E a gente sabe que, começando no Estado, professores e demais funcionários, vai o efeito cascata, né, Laura? Vai abranger todo mundo. Só que a questão da licença-prêmio, professor Clóvis, onde os funcionários públicos estaduais já perderam, ela substitui o quê? O fundo de garantia. O funcionário público, quando se aposenta, não tem fundo de garantia. Ninguém lembra disso, né? Então, é uma compensação. E ninguém vê entrar com um projeto lá no governo estadual e federal que não envolva o funcionalismo. Quando fala em cortar gastos, Fernando, primeiro que eles enxergam na frente é o funcionário público. Mas a gente não vê nenhum projeto lá cortando os benefícios de um governador que fica 4 anos lá e se aposenta, integral. Nós não vimos ninguém entrar com um projeto lá que corta alguns benefícios dos deputados. Teve deputado que se reelegeu, ele não precisou mudar nem de gabinete lá na Assembleia e recebe verba de auxílio mudança, né, Bolino? Se o homem não se mudou, por que ele vai ganhar auxílio mudança? Então é isso aí que eu concordo, vamos dar uma revisada, isso precisa. Mas não enxergar simplesmente e sempre o funcionário público. Tem mais gente aí que ganha muito dinheiro e várias regalias e, infelizmente, ninguém enxerga para que sejam adotadas providências. Pois não, colega? Tenente, concordo contigo nas tuas colocações. Entendo que, se quer se discutir o pagamento de uma licença-prêmio, tem que se discutir, no mínimo em paralelo, outros tantos benefícios que a gente verifica e que são absurdos, muitos deles, assim como esse exemplo, né, que você citou do auxílio mudança, alguns auxílios moradias, não só da classe política, mas de outras, do próprio judiciário, de servidores do legislativo. Então, tem muita coisa que deve ser modificada. Mas apenas para registrar um ponto, que felizmente isso, entendo que vai ser mudado, a deputada Ana Ortiz apresentou um projeto, esperamos que seja aprovado, que corta o benefício dessa aposentadoria especial dos deputados estaduais. E que foi autora também de um outro projeto muito importante, que acaba com a aposentadoria dos governadores, essa especial, que fica 4 anos e se aposenta. O governador Sartori vai ser o último a ter esse benefício, a meu ver, imoral. E agora, pelo menos, foi aprovado e não vai ter mais esse absurdo no futuro. Obrigado, vereador. Esperamos que eles tenham coragem e levem adiante esse projeto. No mais, meus amigos, essa semana é curta, mas a gente deseja uma boa semana a todos e fiquem com Deus. Passamos agora ao vereador Alexandre Capitani. Deixar escapar. Boa noite, colegas vereadores, boa noite aos órgãos de imprensa, a parte da nossa corte que está aqui hoje, ao nosso vice-prefeito Fernando Santana, um prazer tê-lo aí. Serei breve. Segunda-feira próxima, dia 11, começa a 20ª Expo Direto. Carazinho já está bastante movimentado. A questão hoteleira, a questão das empresas multinacionais, expositores, né? Os restaurantes, todo mundo vai ganhar, pode ter certeza. Mas o que eu quero dizer, já que a Expo Direto começa segunda-feira, é que passei hoje, estavam pintando o trevo, o trevo do Baixinho, a gente fala, né? E o trevo Diógenes Martins Pinto, lá o trevo do avião. Não vi o trevo da bandeira ainda, dava para se esconder. Fizeram um gauchinho?
Opa, que bom. Então, que legal, muito bom. Pelo menos nessa semana tem que estar bonito. Depois, o mato toma conta novamente. Mas foi Vou lembrar algo aqui também que vocês devem ter visto, semana passada e essa semana, que foi motivo de inúmeros pedidos. 3, de certeza. Depois, eu acho que cada um de vocês fez também, que foi a limpeza na aviação férrea, a semana passada. Ficou muito bom. Eu acho que nós não temos nem que agradecer, porque isso nada mais é do que dever e obrigação da ALL. Só esperamos que não leve 6 meses para voltar, né? Porque senão já viu. Mas o trabalho ficou bom, bem feito e rápido. Comentamos, né, Justo? Tenente Costa. Então, por hoje é isso. Meu muito obrigado e um abraço a todos. Agradecemos as palavras do Alexandre Capitânio e fizemos um registro que eu acredito que essa limpeza também foi em virtude de uma notificação da Prefeitura, setor de fiscalização, diretamente lá com já a intimação de autuação. Então, acredito que eles se aligerem nesse sentido. E deixamos também o registro à imprensa que faz presente, nosso vice-prefeito Fernando Santana, que convidamos a todos os vereadores para deixarem as suas sugestões. Elaboraremos um documento da Câmara de Vereadores, fazendo algumas solicitações e demandas para serem entregues diretamente aos representantes que teremos contatos, como provavelmente nosso vice-presidente, senadores e ministros que estarão presentes na Casa Civil. Já estamos providenciando as agendas aqui durante a Expo Direto. Então, algumas demandas como trilhos de trem, como teto máquina saúde, que está extremamente defasado, e se alguém tiver mais alguma sugestão, será feito um ofício desta casa para a entrega direto aos representantes, pois não podemos perder a oportunidade de, com nossos representantes aqui, nós não entregar o documento em mãos. Passamos agora à vereadora Janete, que por um lapso eu esqueci de chamá-la. Vereadora Janete. Boa noite, presidente, colegas vereadores. Quero cumprimentar algumas pessoas presentes no plenário hoje, a Silvana e o Renato, né, que tem feito um trabalho de anos, né, Renato, né, Silvana? Sempre à frente da divulgação do nome de Carazinho, com essa corte linda que está aí conosco, que virá todas as segundas-feiras. A gente fica muito feliz do prestígio de vocês de estar vindo toda segunda-feira. Quero cumprimentar, então, a Maria Luísa de Góes, a Ioana da Silva dos Santos, a Josiara Soares, por estar aqui conosco, e que estarão todas as segundas, né, Silvana? Então, obrigada por prestigiar a Câmara de Vereadores, por esse trabalho incansável que vocês têm de levar o nome de Carazinho. Quero cumprimentar também a Nara, a Diele, a Ana Maria, minha amiga Maria, né, Maria? Acho que é a primeira vez que você está aqui conosco, minha amiga, mãe de aluno lá da escola, uma amizade de muitos anos. A gente fica muito feliz de tê-las aqui, meninas, conosco. Professor Clóvis também, que está aqui. Quero agradecer também a presença da imprensa. A gente sabe que a imprensa tem um papel fundamental na divulgação do nosso trabalho, tanto para a população trazer os pedidos, como vocês serem os intermediários também das críticas, mas também das coisas boas. Então, a gente fica feliz, Ana, de vocês estarem aqui conosco. Pessoal, vocês sabem que essa semana comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Não posso deixar de falar um pouquinho sobre a importância desse dia. A gente sabe, eu não sou muito fã dessa questão de dias, porque nós, mulheres, nós somos todos os dias batalhadoras, guerreiras, sabemos que não tem sido fácil, né? Os números mostram aí o feminicídio, por mais que a mulher tente conquistar e está conquistando, mas isso vem com uma tristeza muito grande de tanta tragédia no Brasil, mulheres sendo mortas, vitimizadas pelo machismo, pela discriminação, pelo preconceito. Mas a gente sabe que isso também é uma luta que tem que ser iniciada de uma forma muito unida.
A mulher está tomando, sim, o seu espaço, é importante. Hoje, a Diário me perguntava sobre essa questão da mulher aqui na Câmara de Vereadores. Com certeza, e nós já, ano que vem, passa rápido, né? Estaremos terminando o mandato, mas a gente sabe que as mulheres têm que parar, pessoal, de apenas colocar o nome para compor o número nas eleições e realmente se valorizar, se prestigiar e não apenas colocar o nome para compor aí a nominata de candidatos, né? A gente viu agora alguns escândalos nos últimos meses aí de mulheres que apenas colocam os nomes para compor. Então é muito triste, ao mesmo tempo que a gente vem numa luta muito forte, é triste ver essa realidade. Mas, como tem aquela frase que diz, a luta continua e tem que continuar todos os dias para que a gente possa realmente ter voz e vez sempre, pessoal. Não é briga de poder, briga de espaço masculino e feminino, mas é uma luta pelo espaço, sim, da mulher, né? Que compete a ela. Temos hoje a questão do empoderamento, o empoderamento em todas as áreas, é lá na minha família, quando eu cuido da minha família, dos meus filhos, não é para determinada profissão ou área de atuação. Então, quero desejar um feliz Dia da Mulher a todas as mulheres, em especial as mulheres que estão aqui conosco, prestigiando essa noite. Pessoal, também queria falar um pouquinho sobre a questão do requerimento de repúdio do colega vereador Alaor. O que se pode dizer, né? Eu estou no Estado já faz algum tempo, muito tempo, né? E a gente vê como tristeza, porque todos os direitos, pessoal, eles não chegaram de presente para as pessoas, para a classe de magistério, para o servidor público. Foi uma luta muito grande, muitas idas e vindas a Porto Alegre, trabalho do sindicato, do CEPERGS, então é triste. Tem, inclusive, os colegas aí, deputados do meu partido, o PSB, então é muito triste, onde sempre a educação é que tem que penar, que tem que ceder. E a grande frase, né, que a gente utiliza aí, todos utilizam na campanha, educação, saúde, sempre em primeiro lugar, mas não é isso que a gente vê quando os governos estão atuando na prática. Então, é com tristeza, é com grande lamento que a gente vê isso. Sim, de ver que tem uma pessoa que ela mora numa casa invadida pela a LR ali, que tá para sair, era para sair, e estavam lá no Facebook criticando os índios. Daí, para mim dá, e para os outros não dá. Sabe, são coisas que acontecem. O ser humano quer só olhar o meu. Se eu saio ganhando, eu vou. Se não, eu sou contra. É que nem a Janete falou das mulheres. Chega a eleição, é uma tristeza para ter mulher para concorrer. Aí acontece o que aconteceu. Agora isso aí é só apareceu agora, mas já vai de tempo. Aonde tem que pagar para as mulheres poder concorrer, senão não concorre. E aí tem que ter a cota mínima, porque se tu não tem uma mulher para concorrer, pode ser que fica 2 ou 3 candidatos a vereador de fora. E aí, me desculpa, Janete, mas as mulheres querem igualdade. Mas qual é a igualdade se nós estamos obrigando as mulheres a concorrer? Teria que ser livre. Aí seria igual. Mas nós estamos obrigando as mulheres a concorrer para poder colocar mais homens para poder concorrer a vereador, a deputado, a senador, enfim, a qualquer cargo que seja. Então, dizer que os índios, essa semana, amanhã, tem uma área, a Gazeta já noticiou, eu não sei se as outras imprensas, é que eu vejo todo dia o site da Gazeta, né? Tem uma área que um empresário do nosso município quer doar. Amanhã nós vamos estar levando o cacique e mais alguns índios para ver se essa área serve para eles, e aí para a gente poder adiantar um passo a mais junto ao prefeito. E desde já agradecer a sensibilidade do prefeito de deixar os índios lá por mais 30 dias, porque nós não tínhamos onde colocar eles. E são 100 pessoas que estão lá, são mais de 30 famílias, mais de 30 crianças que estão lá, e isso a gente não tinha onde colocá-los. E o prefeito bateu no peito e disse, eu vou deixar mais 30 dias lá, porque a gente não está aqui para impor nada, e sim para dialogar. Parabéns ao prefeito. Obrigado. Agradecemos as palavras do vereador Anselmo e passamos a palavra ao vereador Alaor Tomás. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, Ana Maria,
pessoal da Diário. Gostaria de cumprimentar, então, as nossas rainhas que se fazem presente aí, né? Sejam sempre bem-vindas. Professor Clóvis Nascimento, seu Âmel de Pinheiro Marcado, onde está difícil lá, as estradas, a gente sabe, esteve visitando lá. Gostaria de cumprimentar minha amiga Regina, né, e seu pai aí, o patrão dos Ferretti aí, que se faz presente. Meu amigo Paulino de Moura, ex-vereador e fiel escudeiro sempre, né, que se faz presente. E não posso também deixar de não cumprimentar meu amigo vice-prefeito Fernando Santana. Então, cumprimentando ele, cumprimento as demais pessoas que se fazem também presente na casa aqui. Sobre a questão desse requerimento de repúdio que a gente fez, Tomate, com muita tristeza, Tenente Costa, Janete, que somos servidores, que do dia para a noite aconteceu isso, e infelizmente o que nós temos vendo a cada dia é um ataque aos servidores. Os servidores hoje são culpados de tudo. Se houve corrupção, se houve questão que Tomate não estão pagando, há isenções, o servidor é o culpado de tudo. Se o cara é mau administrador, Paulino de Moura, o servidor é o culpado. E, gente, eu me preocupo muito, e a gente que está na educação direto, tem uma preocupação grande, os colegas já falaram, que muitas pessoas não têm noção disso. Muitas vezes eles atacam o servidor sem saber que o servidor não ganha fundo de garantia, né, que o servidor tem aquilo que é um complemento para ele, né, quando ele se aposenta, para ele ter esse complemento. Infelizmente, nós, servidores, né, da educação, da segurança, da saúde, estamos sendo atacados pela questão seguinte. Falou muito bem meu colega aqui. Isso, Paulino de Moura, vai ser um efeito, pode ter certeza, cascata, que vai vir, pode ter certeza que os municípios já estão pensando em tirar esses direitos também do servidor. Pode ter certeza disso, que já temos prefeitos pensando nisso, né? Nós já temos, pode ter certeza disso, porque isso, quando atinge uma situação, e os nossos servidores, infelizmente, Janete e Costa, não estamos reagindo, pode ter certeza que as coisas vão começar também a acontecer nos municípios. E, infelizmente, gente, quando a gente fala, Clóvis, que a educação é a base de tudo, né, que precisamos uma educação de qualidade, aí nós temos essa situação que acontece, que nós precisamos de mais segurança, mas, infelizmente, o único culpado de tudo isso, de todas as situações que acontecem, são os servidores. E fiz esse requerimento de repúdio, já falava uma vez para o meu amigo Guarapa, que eu fazia para o Sartori, eu dizia para ele que, independente se fosse do meu partido, eu faria igual. Não é porque, até porque eu sempre disse, no segundo turno, votei no Eduardo Leite. Só não aceito essas questões assim. Né? E até a questão dos deputados, para eles terem uma sensibilidade. Tem alguns amigos ali que eu estou repudiando, meus amigos, mas estou repudiando por essa questão. Porque no discurso é muito fácil falar em educação, em campanha é fácil falar em educação, mas nós estamos aqui, servidores públicos do Estado, há quase 5 anos, sem nem um pila de remuneração. Isso ninguém fala de aumento. Isso ninguém fala, que coisa engraçada, que ninguém até hoje levantou uma bandeira lá e disse, olha aqui, ó, só um pouquinho, eu acho que esses servidores aí, eles também comem, eles também pagam água e luz, esses servidores aí, eles precisam de transporte. E daí a cobrança, a qualidade da educação, às vezes a gente vê a qualidade da educação está caindo, está não sei o quê. Tá, agora pergunta, mas que estrutura que estão dando para a educação? Que estrutura? Que estrutura que estão dando para a segurança? Gente, é da gente se pensar, a gente fica indignado com essas questões,
né? Não tem como a gente não se indignar nessa questão. E Tomate, Gauchinho já falou aqui a questão da Previdência. Gente, nós, pelo que a gente está vendo a reforma dessa maneira que vai acontecer, nós só vamos se aposentar no caixão. É a única maneira. Aí nós contribuímos e não temos retorno nenhum. Aí quem deve, quem não paga, esse é beneficiado. Que engraçado. É engraçado essas questões, cara. Então, é como já foi falado aqui, então não vamos mais pagar conta nenhuma. Vamos se eximir de pagar as contas, que eu acho que nós vamos ser beneficiados. É a única maneira que eu vejo. Agora, nós, trabalhadores, e outro detalhe, nós, servidores, e os demais, todos os servidores que aí estão, nós já vem descontado na folha, nosso imposto, na nossa folha, se nós receber um pila a mais, já está descontado ali, na nossa folha. É ou não é, Costa? É. Então, as pessoas, muitas vezes, nós estamos dando a contribuição, Paulinho de Moura, e não estamos recebendo nada em troca. E eu estou para dizer para vocês, se nós não reagir, nós trabalhadores, nós vamos ser engolidos, gente. Nós vamos ser engolidos. Está na hora de nós, trabalhadores, olhar um pouquinho mais para nós, tá? Olhar um pouquinho mais para as pessoas mais necessitadas, minha gente. Está na hora disso. Presidente Daniel, até por questões, está o pessoal de Pinheiro Marcado aqui, a gente gostaria, porque a gente já esteve lá em Pinheiro Marcado olhando a situação que eles passam com as estradas, né? E a gente sabe que já estão fazendo ali em São Bento, algumas... Em Pinheiro já fizeram? Tá, que bom. Porque tem algumas estradas alternativas deles ali, que não foi feito, e tem que fazer, porque a gente foi visitar alguns agricultores, que é só de helicóptero para sair, infelizmente, gente. E a gente sabe que se tiver uma parceria com o pessoal, com as pedras, né, para que seja realmente feito o serviço, é uma situação que vai contribuir com toda a nossa comunidade e essas pessoas que nos trazem o alimento para nós. Isso que a gente pede, que olhe com carinho para a situação desse povo aí. Muito obrigado. E alguém pediu uma parte? Eu. Alaor, só para ajudar teu raciocínio do governador, tu vê quando a gente fica enojado da política, tu vê, ó, o Partido Novo votou a favor, PSB a favor, PSL a favor, Solidariedade a favor, PR a favor, PMDB, que era contra antes, a favor. Pelo amor de Deus, o que é isso? Isso é troca de cargo, é troca de favor. Por isso que todos esses partidos votaram. Quem tinha que ter votado a favor, que é da base, tinha que ter votado o PP, PSDB e PTB. Mas os demais é troca de favores, troca de cargo. É só isso que aconteceu. O governador trocou cargo por voto e ganhou mais uma vez. Obrigado, vereador. Infelizmente, nessa troca de cargos, saem favorecidos eles e, infelizmente, eles ferram com o trabalhador. Infelizmente, acontece isso. Muito obrigado, que todos fiquem com Deus. Agradecemos o pronunciamento do vereador Alaor e passamos agora ao Ivomar Tomate. Sim. Márcio Luiz Ropen. Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, público, imprensa que se faz presente, minha amiga Rejane, bom te ver novamente, Silvana, Renato, que sempre faz um trabalho excelente aí divulgando as nossas rainhas, princesas do município de Carazinho, Paulinho de Moura, um forte abraço, nosso grande amigo, Ana, sempre bom te ver, Ana, nosso vice-prefeito, Fernando Santana, que bom te ver aí, Santana, acompanhando as nossas sessões. Vou na mesma linha de raciocínio tua, Laur. Realmente, passa ano e vai anos, e os nossos governantes, administradores, gestores, a nível estadual, federal, massacrando o funcionalismo público.
Acreditamos fortemente que realmente deve existir uma mudança, sim. Uma mudança realmente política no nosso país. Por que os nossos governantes, os grandão, não nós que somos miudinho aqui, né, Gauchinho, mas os grandões lá em cima não fazem uma reforma política? Por que não começam de cima para baixo? Cortando na própria carne, Fernando Santana, mostrando a que vieram realmente e começar a fazer os cortes do auxílio paletó, auxílio moradia, auxílio dentista, auxílio hospital, auxílio helicóptero, auxílio e mais auxílio. Passa ano, vai ano, e a gente vê que cada vez eles têm mais mordomias, mais vantagens, e totalmente, no meu ponto de vista, é imoral isso que está acontecendo. Fora os altos salários, que todos têm. Que todos ganham muito bem, realmente, e tem muitas mordomias para nos representar lá muito bem, Paulinho de Moura. Então, nós acreditamos que realmente precisamos uma reforma moral e política, acima de tudo. Também, nada contra quem trabalha e é bem remunerado, e o judiciário. Por que não mexe no judiciário também? Às vezes, muito tem medo de falar nesse tema, acreditamos por qualquer tipo de situação, mas também existem muitas vantagens, muitas barganhas no Poder Judiciário, realmente, que ganham altos salários e muitas vantagens, acima de tudo. Então, acho que tem que fazer essa adequação e colocar na balança, realmente, e ver quem está pagando essa conta. Aí veio o professor fragilizado, com salário parcelado, já há vários anos, inclusive no meu governo, por não ter condições. O Eduardo Leite pegou o governo ainda não tendo condições, e quem é inteligente sabe que hoje a realidade do Estado do Rio Grande do Sul é essa, e aí vem com esse pacotão de reforma aí, cortando realmente na carne novamente do funcionário público, como se eles fossem os culpados de toda essa desgraceira que está no nosso Brasil. Então, realmente, compactuo com a tua ideia, Laura, vou assinar junto contigo esse requerimento de repúdio. Repudio também os meus deputados, alguns ali, até que eu já fiz campanha alguma vez, mas realmente está na hora de nós termos uma postura diferente. E está passando em branco, Laura, que nem tu falou, está passando em branco, gente. Está passando as matérias na Assembleia, estão cortando. O professor, por exemplo, não ganha diária, Laura, não sei se tu sabia, e não ganha nem curso pago para fazer. Se ele tem que se aperfeiçoar, se ele precisar de uma qualificação, ele tem que tirar do seu próprio bolso para se qualificar. E aí o salário parcelado, o salário atrasado, o 13º nem se fala, e aí ficam cobrando mais educação. Então, acho que tem 2 pesos e 2 medidas aí que precisam ser colocados em questão, e realmente é uma vergonha o que vem acontecendo a nível de Estado e também a nível de nação na questão dessa mexida na Previdência, vereador Tomate. Acho que o povo realmente não caiu a ficha ainda, realmente, quando essas matérias, se forem aprovadas, a gente espera que o debate seja mais extenso, se expanda mais esse debate e que ajuste mais essas matérias, porque do jeito que está, Tenente Costa, acho que algum colega falou que nós vamos se aposentar dentro de um caixão. Nós vamos pagar o benefício a vida inteira e não vamos ter o direito de receber esse benefício de volta. Eu acho que precisa de mudança, sim. Precisa de mudanças. Mas a primeira mudança, ela tem que ser moral e tem que vir de cima para baixo. Tem que ser politicamente, tem que mexer na classe maior do nosso país, entendeu? E nesses segmentos aí que realmente pegam a maior fatia do bolo, que são esses empresários, esses grandes empresários que não contribuem, não pagam com seus impostos, que quando vêm para o município, para o Estado, querem 1001 vantagens, e aí eles tiram todo o leite da vaca e depois pegam, viram as costas e vão embora. Então, acho que é uma mudança de mentalidade. Está passando em branco, sim, Laura, está passando em branco. A gente está vendo que as coisas estão acontecendo. Não existe, a gente não vê quase ninguém se manifestando, ninguém contrário, e as matérias estão sendo aprovadas a carga d'água. Pois não, vereador? Boa parte, Guarapa, obrigado. Só para fazer um pequeno registro, o que, na verdade, não muda o efeito, né? Mas esse projeto ele já tinha sido apresentado pelo governador Sartori, foi aprovado no primeiro turno em 2017 e voltou agora à pauta sendo aprovado. O que certamente sancionado, não verifiquei se já foi sancionado, mas certamente será pelo governador, que fiz campanha, mas nesse sentido concordo que deveria ser discutido outras questões. Tudo bem que esse projeto já estava em pauta, né? Então só teve a segunda votação, mas de fato entendo que se é para fazer mudanças, primeiramente, antes de tudo, tem que se atingir
aqueles que a gente realmente vê que são privilegiados. E, nesse sentido, concordo plenamente. O Judiciário, o próprio Ministério Público, muitas vezes as pessoas têm medo de enfrentar porque podem ser julgadas, né? Podem ser objeto de alguma investigação e tem medo, daqui a pouco, de alguma espécie de retaliação. Mas, na verdade, a gente sabe que são classes privilegiadas, né? Sem entrar em discussão no mérito do trabalho, da importância do trabalho, mas a gente sabe que tem mudanças que deveriam ser prioritárias antes de mexer no pequeno servidor, inclusive aí os professores, como nós vimos. Obrigado, vereador. Portanto, nós acreditamos que precisa haver um equilíbrio, vereador, um equilíbrio, um ajuste, porque ninguém é contra um juiz, um deputado, ter o seu salário realmente bem elevado. Se o professor estivesse ganhando também tão bem quanto eles, se o policial estivesse ganhando tão bem quanto eles, se o bombeiro estivesse ganhando tão bem quanto eles, se o agricultor que colhe lá, que sofre às vezes e tem uma dificuldade para trazer o seu grão para o município, para depositar e para vender e para negociar, também estivesse ganhando igual a eles. Então, acho que esse equilíbrio nós precisamos discutir, precisamos debater. Vereador João, não está sendo discutido, está sendo passado. Nós falhamos também em não ter cobrado antes, nossos deputados, nós devíamos ter cobrado mais efetivamente as nossas bancadas também, para que esse tipo de matéria não passasse em branco. Infelizmente, o meu governo começou esse projeto que a gente falou. O PSDB agora vai acabar de execrar o funcionalismo público. Nós temos um exemplo, o Marquês de Júnior, em Porto Alegre, a revolução contra o funcionalismo que está fazendo. Agora, Eduardo Leite, PSDB também, a nível de Estado, acabando com o funcionalismo no Estado. E eu acredito que isso é só o começo. Pelos murmurinhos que a gente vê, o governo PSDB quer fechar os portões do Rio Grande do Sul para o funcionário público. Muito obrigado. Agradecemos o pronunciamento do vereador Guarapa. Passamos agora ao vereador Ivomar Tomati. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência aqui na casa hoje, satisfação receber todo mundo. Eu vejo as pessoas falando em previdência, aquilo que a gente já tem debatido aqui, e os números são assustadores, né, em relação aos devedores, quem deve efetivamente. O governo não quer abrir a caixa preta da Previdência e mostrar os números, inclusive o próprio governo é devedor da Previdência. E como foi dito por todos nós aqui, o povo não acordou, me parece que não vai acordar, e a gente está vendo passar a reforma da Previdência, onde o interesse é dos bancos. Primeiro banco a lançar Previdência privada, logo depois de encaminhar o pacote da Previdência, Banco Itaú, que foi anistiado em 25 bilhões de reais. Então, só para ilustrar aí dentro daquilo que os senhores têm falado. Também, questão do governo do Estado, que deixa uma dívida, o PMDB, para o governador Eduardo Leite, que acredito eu também que vai deixar dívidas, porque aquela história de governo para governo, vamos deixando dívida que é 2,7 bilhões, que está hoje no 0 hora, o governo deixa ao governo Eduardo Leite, né, uma dívida, ou seja, o gringo não estava certo, o gringo estava errado, é mal pagador. Então, nada crítica no sentido, até porque PTB faz parte do governo, né, e a gente se vê anestesiado, aqueles parlamentares que fazem base de governo, e eu espero que sirva para dentro da casa aqui também, que os vereadores da base aliada não se sintam intimidados. Quando tiver que criticar o prefeito, tem que criticar. Quando tiver que votar contra projeto, o prefeito tem que criticar. Tem que votar contra. Eu vejo nesse sentido. Se a gente quer independência, quer moral, a gente tem que praticar dentro do Legislativo Municipal de Carazinho. A gente tem que, só porque é o governo que mandou, e eu faço parte da base aliada, e eu tenho aqui meus colegas totalmente inteligentes. Eu considero cada um dos meus colegas inteligentes, capazes de avaliar.
Então, quando a gente cobrar moral, a gente tem que cobrar moral municipal também. Que prefeito manda projeto e nós batemos e abraçamos e vamos aprovar. Então, lá eu critico o judiciário, eu também critico o judiciário. Eu não sou contra o reajuste do judiciário de 16%. Eu gostaria que esse mesmo reajuste viesse para a classe trabalhadora. Esses mesmos 16% viesse para os servidores. Eu não sou contra alguém ganhar bem, mas sou favorável pela coerência de que esse reajuste também seja estendido aos simples mortais como eu e como todos nós aqui, vocês que aqui estão presentes, e recebam 16% como o judiciário recebeu o seu reajuste. Então, a gente tem que começar a pensar a nível municipal. Coerência, critério, para não dizer que falta de moral é só no Congresso. Também precisa moral dentro do município. E, nesse sentido, eu vou continuar na minha independência e votando de acordo com a minha consciência e não a cabresto. Senhores, nós tivemos aqui a presença do secretário de Loreno na semana passada, que assumiu o lugar do colega Capitânio. Pena que eu não fui chamado antes, porque a gente fala em asfalto da Corsã, como eu disse a vocês, já apresentei o anteprojeto de lei ao prefeito, de que ele pudesse aí colocar em execução e ter essa comunicação, Executivo Municipal e Corsã, Prefeitura e Corsã. E eu estive no bairro Princesa, na rua Vera Cruz, esquina com a Mirim, e lá um asfalto feito pelo nosso município, e aí eu me deparo com essa triste realidade, que estou anexando fotos, inclusive, aqui com uma professora, por incrível, uma professora, mas está aqui. Foi feito o asfalto em cima, sem canalização devida, sem a estrutura devida, e está aqui os buracos. Está aqui os buracos. E lá, mais um pouco, mais uma chuva que dê, como tem acontecido de forma torrencial, nós teremos isso aqui, essa cratera entre a rua Mirim e a Vera Cruz. Então, ou seja, não adianta criticar só a Corsã, e aí eu tenho o maior respeito, não é assim que eu vejo, porque o De Loreno não está aqui, mas ele quis vir ser secretário e agora quer vir ser vereador, ele tem que se definir. Ou fica secretário ou é vereador. Vereador está aqui, capitão. Tá? Então, assim, ele tem que se definir, se ele fica vereador ou ele é secretário, porque cada vez que vem apresentar alguma coisa aqui para defender projetos, e aquela noite eu não vi o secretário da Agricultura aqui, né? Vi outros secretários, mas não vi o secretário da Agricultura. Então eu tenho o maior respeito, ele sabe disso, não estou falando mal dele, mas aí eu vejo a coerência, como pode eu falar sobre Corsã se também acontece com as obras de asfalto em Carazinho, onde não é planejado, e aí é desperdício de dinheiro público. Então estou pedindo requerimento de providência no sentido da rua Vera Cruz com a Mirim, porque vai virar uma cratera, e o asfalto está indo embora porque não houve planejamento. Bom, outra questão que estamos apresentando na noite de hoje é um outro projeto de lei que a gente dispõe sobre violência sexual. Por incrível que pareça, aumentou até 2018, o ano passado, 90% o estupro e a violência sexual nesse país. E eu estou apresentando um projeto de lei que assegura às mulheres, ou aqueles que sofram o estupro, que sofram alguma consequência em relação à vulnerabilidade, principalmente de crianças, o minuto seguinte é o projeto, que obriga o atendimento imediato de vítimas no nosso município que tenham sofrido abuso sexual, seja pedofilia, seja adultos, seja as mulheres, e principalmente que estamos comemorando o dia 8, Dia Internacional das Mulheres, o devido respeito. Aí você vai me dizer, mas tem lei federal, Tomate. Eu sempre estou dizendo aos senhores, tem lei federal, pode ter lei estadual, mas se o município quiser legislar sobre assuntos como este, cabe a nós, vereadores e legisladores da casa, defender os interesses dos nossos munícipes. Por isso apresentei o projeto de lei que dá justamente como minuto seguinte, a obrigatoriedade imediata no atendimento. E pasmem os senhores, que quando acontece o estupro ou a violência sexual, apenas 10% dos casos são registrados nesse país. Apenas 10%. E a gente está na hora de prestar atenção em relação a esse absurdo que é cometido contra as mulheres, contra as crianças, contra jovens, pois nós vivemos num país que tem que ter regras. As regras têm que ser duras? Tem, mas ela também pode ser feita as regras duras a nível de município. Por isso, espero que meus colegas vereadores entendam o projeto de lei, que não precise mandar para o prefeito para saber se a lei pode ser cumprida.
Eu estou dizendo aos senhores, estou me cansando, vereador Costa, no sentido de que fomos 2 comissões, de Justiça e Ordem Econômica e Social. Nós não mandamos o projeto para ver se o prefeito concorda ou não com o projeto de lei. Eu vou mandar para o hospital para saber se o hospital concorda ou não com o projeto de lei. Nós estamos tolhendo a liberdade individual de cada vereador dessa casa. Então, eu gostaria que as comissões prestassem atenção nesse sentido, porque senão fica vejatório. Porque é do Tomate ou porque é da Janete, vão mandar para alguém ouvir ou falar para nós. Me preocupa nesse sentido. Eu gostaria de que as comissões prestassem atenção em relação aos projetos de lei e que não ficasse pedindo desculpa, pinico, para saber se o prefeito concorda ou se pode ou não aplicar uma lei. Que é isso, gente? Isso é independência ou é dependência legislativo e executivo? Me preocupa essa dependência. Nós temos que ser independentes, harmônicos sim, mas dependentes nunca. Obrigado. Agradecemos o pronunciamento do vereador Ivomar Tomate e passamos agora à ordem do dia. Coloco em discussão os requerimentos pelo tempo de 5 minutos, lembrando aos nobres colegas, conforme o disposto no artigo 27, inciso 2º, a linha F do Regimento Interno, procurem ater-se aos assuntos específicos dos requerimentos. Está em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, coloco em votação os requerimentos. Vereadores que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os requerimentos. Projetos. Convido a senhora secretária para fazer a leitura do número e autor e emenda dos projetos que irão à votação. Projeto de lei, autor Executivo Municipal, número 15, 2019. Ementa. Autoriza a concessão de uso de um veículo do município à Associação dos Protetores do Assentamento Santa Terezinha. Projeto de lei, autor Janete Rose Oliveira, número 8, 2019. Ementa. Torna obrigatória a disponibilização de cadeiras de rodas nas agências bancárias de Carazinho, para atendimento às pessoas portadoras de necessidades especiais, idosos ou com mobilidade reduzida ou reduzida de caráter permanente ou transitório. Questão de ordem, senhor presidente. Gostaria que colocasse em votação que a discussão dos projetos dos 2 fosse feita em bloco, não a votação, só a discussão. Está em votação o pedido do vereador Tenente Costa para que a discussão dos projetos sejam em bloco, votação em separado, até para nós melhorarmos o nosso andamento da casa. Foi uma sugestão do Departamento Jurídico, que as discussões façam-se em bloco, mas as votações em separado. Está em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado por todos. Está em discussão os projetos. Não havendo vereadores que queiram discutir, está em votação, primeiramente, o projeto 08/2019, que torna obrigatório a questão das cadeiras de rodas. Questão de ordem, tem o substitutivo, que vai em votação, primeiramente. Tem uma emenda substitutiva. Então está em votação o substitutivo do projeto 08/2019. Encaminhamento à votação, presidente, só para registrar. O projeto mantém toda a essência do projeto de autoria da vereadora Janete, apenas faz algumas adequações de algumas questões que houve indicação da orientação técnica, no que diz respeito à determinação do Executivo, regulamentar a legislação, estava de uma forma impositiva, nós colocamos de uma forma condicional, inclusive no que diz respeito às sanções, que inicialmente não tinham sido previstas, então, para que o Executivo possa tratar desse aspecto. Umas adequações, até conforme já verificamos, teve um projeto, Fábio, que buscava alterar todos os termos em que se dirige às pessoas com deficiência, para realmente ser utilizado pessoas com deficiência, porque acaba que diversas terminologias acabam sendo adotadas, como pessoas com necessidades especiais, portadores de deficiência. Então, para manter essa unificação que o colega Fábio já havia proposto. E para
ampliação do prazo de 90 para 180 dias para os bancos se adequarem, que entendemos que era um prazo mais razoável. Então, seriam essas as questões, por isso, do substitutivo, para facilitar, né, essas alterações. Obrigado. Está em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Só para justificativa de voto, eu vou votar a favor ao projeto, só que sou contrário ao artigo 2 do substitutivo. Os bancos ganham muito dinheiro. 180 dias é muito tempo para eles instalar as cadeiras de roda. Eles ganham muito dinheiro. E 2 cadeiras de roda não vai fazer falta para banco nenhum. Então, sou contrário ao artigo 2, porque os bancos ganham muito dinheiro mesmo. Meu voto é em destaque. Senhor presidente. Pede para todos votar em destaque, votamos primeiro destaque. Quem sabe solicitamos, então, destaque nesse sentido desse artigo, né, que o vereador Gauchinho, qual comungo também, vereador Gauchinho, no sentido, pedimos destaque à questão do artigo 2º, que foi incluso aí o prazo de 180 dias para a implantação. Então, coloco em votação o pedido do vereador Tomati para que votemos primeiro o artigo 2º do substitutivo, o destaque, então, desse artigo. Então, está em votação o destaque do artigo 2º do substitutivo. Vereadores que concordam permaneçam como estão, contrários se manifestem. Rejeitado o artigo 2º do substitutivo por 8 votos a 3. Só para justificativa de voto, senhor presidente, acompanhando o raciocínio do vereador Gauchinho, hoje estamos comungando questões previdenciárias, questões assim, eu acho que é importante isso. Tem razão no sentido assim, se você observar os lucros dos bancos, cada vez crescem. Pode ter crise, pode ter dificuldades financeiras, mas ela se encontra no bolso do povo e não no bolso dos banqueiros. Por isso, votamos nesse sentido. Em votação o substitutivo com o artigo 2º rejeitado. Justificativa de voto só, também, presidente. Mantive a posição em relação ao artigo 2º, que trata de 180 dias e não de 90, porque na discussão da comissão nós levantamos a questão dos bancos públicos que poderiam ter, dentro de uma burocracia, a dificuldade de atender dentro do prazo. Mas, de qualquer maneira, a essência do projeto está mantida, então... Questão de ordem. Sim, vereador Alaor. Só para justificar também meu voto, vem na questão, na mesma dos colegas, na questão dos bancos, até pela questão, e eu não vejo dificuldade nos bancos também, nos bancos públicos, porque, enfim, é como os colegas colocaram, eles ganham muito, e quando é exigido mínima coisa para eles acham difícil. Mas para cobrar, né, do povo, pode ter certeza que eles não têm dificuldade nenhuma. Justificativa de voto, presidente. A ideia inicial do projeto era essa compreensão, que 60 dias para um banco, para uma instituição financeira, seria bem coerente, né? E a questão, eu concordo ali com o João Pedro, da questão da nomenclatura, foi até um erro ali, na hora de digitar. Realmente, essa questão de nomenclatura a gente tem que observar. Presidente, só para complementar. Sim, vereador questão Fábio. de ordem. Desculpa. apenas para justificativa de voto também, eu acho que não faz diferença nenhuma o prazo. Primeiro, porque os bancos não vão cumprir, porque existe uma legislação aqui aprovada nesta Câmara e específica para os bancos, inclusive um artigo seu, presidente Daniel, que fala da questão dos dispositivos sonoros e não são fiscalizados e não são executados aí as multas nos bancos. Eu já tive conversando com um gerente do Banco Banrisul e alguns outros, e eles não estão nem aí com as leis municipais. Dessa forma foi dito. Lei municipal não muda nada. Então, eu acho que o prazo não vai mudar nada. Eu sou favorável ao projeto, com certeza, mas nós precisamos colocar, sim, em prática a fiscalização do município. É isso que precisa ser colocado em prática.
Vereador Tomate. Só para a questão de ordem, que o posicionamento do vereador Janete, questão redacional, é aquilo que a gente já comentou no ano passado, sim, em relação à Comissão de Justiça, né? A redação final, presidente. Né? Insistimos em que volte projetos à Comissão de Justiça e proceda à devida redação final. É normal errarmos, todo mundo erra, vereador Janete, e a gente não é dono da verdade. Por isso a questão, às vezes, de termos e coisas. Ainda temos o recurso da Comissão de Justiça, senhor presidente. Obrigado. Obrigado. Está em votação, então, o substitutivo com o artigo 2º rejeitado. Vereadores que concordam permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado por todos. Está em votação o projeto com o substitutivo já aprovado. Vereadores que concordam permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado por todos. Está em votação o projeto 015/2019, autoriza a concessão de uso de um veículo do município à Associação dos Produtores Assentados Santa Terezinha, APAST. Está em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado por todos. Nada mais havendo a tratar, sob proteção de Deus, declaro encerrada a presente reunião. Convidamos a todos para a próxima sessão ordinária, que se iniciará às 18h15 no dia 11 de março. Faço o registro e peço que meu primeiro vice-presidente me substitua na sessão do dia 11 de março, pois estarei representando a Câmara de Vereadores no evento na Beerside. Obrigado e todos tenham uma boa semana e todos fiquem com Deus.